das crianças, Cecília Antipoff, toda vez trazendo para a gente um tema aqui para a gente discutir, para você participar também. E hoje falando daquelas crianças que são extrovertidas demais. Será que isso é um problema? Foi até sugestão de um ouvinte nosso, de um ouvinte que mandou para a gente aqui na edição passada. Cecília, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, João, Bom Paulo. dia. Gente, hoje eu tô me achando porque eu tô aqui na bancada com os meninos, ó. E vamos falar de um tema que foi sugerido por uma ouvinte mesmo, né? Ela mandou uma pergunta para o João. A gente estava falando sobre crianças tímidas e ela falou: meu filho é o contrário, ele chega para todo mundo, conversa com todo mundo, e aí como que eu faço? Então vamos falar sobre isso hoje. Aí, falando sobre isso, aí a primeira pergunta que fica é, Cecília, realmente, né? A dúvida, acho que eu entendi o que ela quis dizer é, como é que eu lido com isso? Não sei se às vezes ela acha um pouco perigoso demais, né? Muita exposição. Isso é realmente um problema? Tem alguma hora que o pai, a mãe, o responsável deve se preocupar com isso? Uhum. Você queria falar uma coisa, João? Não, só para complementar o que a Carol disse, porque a ouvinte até falou que o filho chegou a passar o endereço para uma pessoa de tão extrovertido ali, na conversa, chegou a falar assim, eu moro em tal lugar. Então, assim, é uma certa exposição que pode causar talvez algum problema futuro. Sim. Primeiro ponto que eu queria trazer para a gente refletir aqui, né, enquanto mães, pais ou adultos que lidam com criança, o quão caro é a gente cuidar da essência de uma criança, né, da espontaneidade das crianças. Eu também atendo adultos no consultório e o adulto que chega num processo de psicoterapia é o adulto que se desconectou dele mesmo, que ele passou uma vida para agradar o outro, para fazer aquilo que o outro esperava dele. Chega lá, em determinado momento da vida, começa a não saber quem ele é, a ver a vida sem sentido. Esse é o desfecho, né, de uma vida em que eu me desconecto de quem eu sou. Por que eu trago isso? Porque cada criança que nasce nas nossas casas, eu tenho 2 filhotes, João tem 2, Paulo 2, Carol, por enquanto uma. Cada filhote que nasce é um universo que vai se apresentando para a gente. E eu, como mãe, né, eu sou guardiã da Melissa e do Ian. O que significa isso? Significa que eu preciso olhar para os meus filhos, entender como eles são e abrir um espaço para que eles possam ser. E da mesma forma que eu falo muito sobre a criança do movimento, que é como o Ian, que é aquela criança que precisa se movimentar e desbravar muito, e eu tenho que acompanhá-lo para que ele possa ser quem ele veio para ser, mas também eu tenho que cuidar dos riscos corporais ali. A criança que ela é muito aberta, confia de pronto no outro, muito extrovertida, ela também vai precisar de um acompanhamento muito de perto. Mas eu preciso abrir um espaço para que ela seja quem ela é, mas eu também vou ter que estar próxima e vou ter que fazer alguns alinhavos aí para a segurança dela. Isso é importante de trazer. Deixa eu até trazer aqui, quem mandou esse tema pra gente foi a Daniela Consenso, e ela até completou, falando que essa situação acontecia no ônibus. Então, os filhos no ônibus falavam o endereço completo onde moravam. E aí, Cecília, né, diante dessa situação que você falou, pra gente conduzir isso, né, ter o filho extrovertido é bom até um certo ponto, né, porque ele vai conversar com as pessoas e tudo, é uma característica, mas pra gente lidar com isso, seria bom a gente falar as consequências diretamente pra ele, como, por exemplo, filho, você tá ali conversando, uma pessoa que você não conhece direito, você não tem que ir com ela até certo ponto, até certo local. Seria isso a ideia? Tá, é isso também. O que eu gosto de trazer primeiro, assim, João? Ser extrovertido ou introvertido não é nem bom nem ruim. Eu lembro semana passada que o Paulo trouxe algo maravilhoso aqui, né? Parece que a gente está falando que ser tímido é ruim. Ser extrovertido ou introvertido simplesmente é. É uma característica da pessoa. Diz do temperamento, da personalidade. Então, o que a gente tem que fazer? Eu primeiro vou validar o meu filho como ele é, e aí eu vou trazer os ajustes necessários. Então, por exemplo, tá? Eu tô com o meu filho no restaurante, de repente ele saiu andando, chegou numa mesa, começou a conversar com as outras pessoas. O que é muito comum eu ver os adultos fazendo, a mãe e o pai dessa criança extrovertida, pedirem desculpas pro outro. Ai, desculpa, ele tá te incomodando? Ele já tá te alugando? Ai, meu filho fala muito. Então, primeiro recado, mensagem, não peçam desculpas por uma característica
característica do seu filho, que às vezes o adulto do outro lado está se divertindo. Eu sou esse adulto que, às vezes, as crianças chegam para mim e vem a mãe, ai, desculpa, nossa, ele te alugou muito. E a tá gente fala, ótimo. não, que isso, ele é super divertido. questão- Tô adorando conversar com ele. né? É a questão da mãe e do pai, cheio de expectativa. Meu filho tem que ser quietinho, ele tem que respeitar o outro. Então é aquela história. Precisamos revisitar as nossas expectativas o tempo todo. Agora, em relação à segurança, como que eu faço, João? O meu filho está falando com todo mundo, está expressando, dando endereço, dados. Eu vou sentar com ele, posso não falar na frente das pessoas, mas eu vou estar ali próxima. Filho, eu tô vendo que você fez um novo amigo, como que você chama? Ô, João, então tá, prazer, a gente vai ali. Vou tirar o meu filho e no momento em que eu estiver tranquila, né, o momento em que eu puder ter essa conversa mais de perto com meu filho, eu falar, filho, a mamãe já entendeu. Você adora conversar com as pessoas, você adora fazer amigos e isso é muito legal. Tem muitas pessoas que são legais, que são confiáveis. Eu gosto muito de apresentar primeiro o mundo bom, o mundo o mundo é bom, Sebastião, né? Aquela música do Nando Reis. Tem muitas pessoas legais que são confiáveis, mas, filho, tem pessoas que não são. E eu gosto de usar a metáfora dos animais. Sabe quando você chega perto de uma borboleta? Você pode chegar perto dela, de um gatinho, de um coelho, você pode. Agora, se você vê uma cobra, é um animal que ele é legal, mas a gente não sabe se ele vai picar. Tem um marimbondo que ele pode te picar. Eu posso usar metáforas para dizer que algumas pessoas, a gente não pode se aproximar tanto. E trazer, claro, algumas informações eu não posso dar para qualquer pessoa, o seu telefone, o endereço, a gente pode e deve ser claro. Mesmo com a criança pequenininha, ela vai construindo essa noção. Agora, o que eu acho mais importante é cuidado para que você que é mãe dessa criança, e quando eu cheguei na escola para buscar os meninos naquele dia, uma mãe falou, eu estava escutando e semana que vem é para mim o programa. Cuidado para não conduzir de uma forma que você vá abafando a sua criança, né? Então, assim como o Ian é uma criança do movimento e eu não quero que ele seja uma criança quietinha, eu vou acompanhar, filho, você quer desbravar? Legal, mas aqui você pode machucar, vamos para lá? Com a criança extrovertida a mesma coisa. Filho, você quer conversar com muitas pessoas? Que legal, mas olha só, agora eles estão almoçando e a gente não conhece. Vamos, depois que eles almoçarem, a gente vem aqui, ou vamos conversar com outras pessoas? Eu preciso conduzir e isso vai dar um trabalhinho. Que a criança quietinha não dá. Por isso que o adulto adora a criança quietinha, que fica quietinha, que conversa pouco, porque ela não dá trabalho. A extrovertida dá, a do movimento dá também. E a gente, né, não... Acho que o grande desafio é realmente esse da gente achar que a criança tem que caber dentro daquilo que é o universo ideal, né? Que era almoçar em paz, sossegado aqui. A gente fala até muitas vezes da tela. Vou colocar a criança na tela aqui para eu ter sossego enquanto eu almoço, enquanto eu como. E às vezes não é o perfil da criança e a gente também, eu acho que quando a gente tem, né, a gente se planeja, a gente tem um filho, a gente tem que saber que existem diferentes características e entender e descobrir a melhor forma de lidar com cada uma delas. Acho que talvez essa seja a maior missão do pai, da mãe, do responsável. E a gente pode olhar para o espelho e ver como é que a gente tá, né? Eu voltei para a minha terapia há alguns meses e uma das minhas metas lá é resgatar resgatar um pouco mais da minha autenticidade, que a gente vai se adequando ao entorno, às pessoas, né? E eu tenho muita consciência desse processo. Então, que a gente possa abrir espaço para que os nossos filhos sejam quem eles vieram para ser. Esse é o desafio. Né? Então, a Mel e o Ian não vieram para ser o que eu idealizei, porque eu idealizei. A gente mesmo, todo mundo idealiza em algum nível, tendo consciência ou não. E cada dia eles vão me mostrando assim, mamãe, não é do seu jeito. Mamãe, dá licença porque eu sou assim. Obviamente eles não falam isso, mas eles se apresentam, né, no comportamento. Ô, Cecília, deixa eu trazer um comentário aqui, que é bem bacana, para a gente falar de pessoas que, como eu e você, além de a gente tem 2 filhos e cada um com uma característica diferente. E aí o ouvinte manda o seguinte aqui, ó, não vou identificá-lo, ele fala o seguinte, ó, tenho 2 filhos e cada um com um tipo de comportamento. Minha filha é bem tímida e meu filho super espontâneo, como também sou tímido. Tenho mais facilidade de entender minha filha. Já minha esposa, que é extrovertida, não acha normal o comportamento da minha filha tímida. Como é que a gente lida com esses 2 comportamentos dentro de casa? Porque também é um desafio.
Então, são 2 filhos, 2 universos, e eu sempre falo isso, João, aqui em todos os lugares que eu vou, educar é um processo de autoeducação, e receber um filho no mundo, 1, 2, 3, 4, 5, independente, eu preciso olhar para as minhas expectativas, eu preciso olhar para a minha referência, né? E aí, qual que é o convite, né? Que essa mãe, que esse casal, eles façam um movimento aí de olhar para os filhos como são, de buscar informação, de estudar e de se trabalhar internamente para essa aceitação. Parece simples, mas aceitar os nossos filhos como são é dificílimo. E quantos de nós a gente foi tolhido por sermos do jeito que a gente era, né? E o tanto que isso dói, o custo que isso traz para a nossa vida, e o tanto que a gente tem que investir depois para desconstruir isso, né? O legal, acho que essa capacidade de observação vem do respeito que a gente tem que aprender a desenvolver com todo ser humano, quer seja uma criança, quer seja um adulto. Observar o outro é fundamental. E quando você fala, por exemplo, que você tem que entender até quando a extroversão ou a introversão faz parte do comportamento, é uma capacidade de observação. Pais têm que aprender que eles... Eu sofro com isso, mas é verdade. Pais têm que aprender que a gente tem que aprender a ser pai o dia inteiro, e eles vão aprender a ser filhos o dia inteiro. Se não tiver esse canal de aprendizado, vamos continuar sofrendo. Então é melhor aprender. E é uma construção para a vida toda, né, Paulo? Para a vida toda. Mas a gente aprende a ser colega de trabalho, a gente aprende com o colega de trabalho a ser colega de trabalho e ele aprende com você. A gente aprende a morar num edifício que é um condomínio que tem pessoas diferentes da gente. Exatamente. É capacidade de adaptabilidade e respeito. O problema é que a gente tem perdido o respeito, né? Esse aqui é o grande problema. Pais perdem respeito com os filhos porque não obedecem ou não observam as características dos filhos. Adultos perdem respeito com adultos porque não observam o outro. E aí a tal da alteridade vai sendo jogada fora. E nesse comentário do ouvinte, João, nas entrelinhas tem também uma preocupação dessa mãe, que eu sei. O meu filho ele é tímido demais, ele é quietinho demais. A gente entra na patologização da infância. Eu já até sei o que ela anda pensando sobre esse filho. Porque se a gente jogar lá no site de busca, vai sair o nome de algum transtorno. Se eu pegar 3 comportamentos do Ian, 3 da Mel que me desafiam e jogar num site de busca, sai um nome de algum negócio ali. Se jogar uma dor de cabeça, você tá no leito de morte. E se não sair, eles vão inventar eles vão alguma coisa daqui Eles vão procurar. Então, essa mãe... O que eu sugiro, né? Que ela se informe mais, que ela busque novas fontes, né? De referência e de conteúdos, porque muitos profissionais da infância estão só focando nos transtornos, no adoecimento da criança e não na potência por trás das diferentes características. Eu, ultimamente, estou com um transtorno altíssimo, que é o TDSC. Eu estou de saco cheio de tantos desses rótulos que tem criado. É rótulo demais, isso está me incomodando tanto. E isso, sabe, parece que estão querendo catalogar as crianças. E eu descobri um transtorno, Paulo, que é o TDDI, é o transtorno do desconhecimento sobre desenvolvimento infantil. Já falei sobre isso, já escrevi um pouco, tem que falar mais sobre isso. Mas isso aí está rolando nas escolas, profissionais da infância. Um dia talvez pode ser um tema aqui do nosso Central, quem sabe, né? Mas eu tô com você, viu, Paulo? Gente, também tô guardiã cansada. das crianças, Cecília Antipoff, aqui no Central 98, segunda edição, é nossa colunista. Semana que vem, na quinta-feira, ela tá de volta. Cecília, obrigada mais uma vez, até semana que vem, viu? Obrigada, Carol, obrigada a todo mundo. Semana que vem não estarei aqui, porque eu vou estar no 4º Congresso Internacional de Educação Parental em São Paulo. Ela E eu vou dar uma conteúdo palestra sobre depois, crianças do maravilhosa. movimento. Então não estarei na próxima, mas daqui 15 dias eu estarei Nós aqui. estávamos vendo hoje pela manhã o quadro negro lá da redação, que marca os colunistas, e não tinha o nome da Cecília na semana que vem. Eu perguntei pro João por quê, ele falou, não sei, coloca aí. Não vai estar aqui, tá vendo? A gente Ela pula uma volta- semaninha, mas é por um ela bom volta na motivo. outra e volta com mais conteúdo, né? E volta aí com mais experiência e boa palestra pra você, viu? Tudo de bom. Obrigada, Carol.